Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. Um mês de ataques no Ceará. Nesse período já foram registradas 260 ações em 50 municípios. Até o momento, 461 pessoas foram presas e mais de 2.300 celulares apreendidos dentro dos presídios do estado. Desde o início do ano, a recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária endureceu a fiscalização nas unidades prisionais do Ceará, o que teria motivado o início dos atos criminosos. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Equipes de resgate iniciam buscas com escavações no 8º dia de resgates em Brumadinho. Há pelo menos 110 mortes confirmadas e 238 pessoas desaparecidas. O Supremo Tribunal Federal retoma atividades nesta sexta-feira. Algumas das pautas previstas para os próximos meses são a prisão após segunda instância e o porte de drogas. Deputados elegem hoje o presidente da Câmara pelos próximos 2 anos. Até o momento, 6 nomes estão na corrida, mas esse número pode mudar, uma vez que os parlamentares têm até às 5 horas da tarde para se candidatar. Investigação a Flávio Bolsonaro sobre o caso Coaf terá decisão ainda nesta sexta. Quem decidirá se as investigações sobre o senador eleito serão suspensas é o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem 88 barragens do tipo de Brumadinho e Mariana. Segundo a Agência Nacional de Mineração, 43 delas são classificadas como sendo de alto dano potencial. Pela segunda vez, a Justiça impede que a universidade expulse estudante acusado de racismo. Alunos do Mackenzie planejam um ato em repúdio à decisão nesta sexta-feira à tarde na Avenida Paulista. São destaques do Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. 10h06. Essa sexta-feira é um dia importante em Brasília. Hoje os novos deputados, novos senadores tomam posse. Tem as eleições das presidências das duas casas e o MDB escolheu Renan Calheiros como candidato à presidência do Senado. De Brasília, quem tem mais informações é o Levi Guimarães. O senador Renan Calheiros venceu a queda de braço do MDB e vai ser o candidato do partido na eleição para a presidência do Senado. A disputa contra a senadora Simone Tebet foi apertada, 7-5. E o resultado poderia ter sido diferente. O senador eleito Jarbas Vasconcelos, que votaria em Simone, não compareceu. E segundo a própria senadora, um voto foi virado a favor do alagoano na última hora. O resultado mostra uma divisão dentro do MDB, mas também a força interna do cacique em uma situação bem menos favorável. Apesar do favoritismo, Renan Calheiros chega sob forte rejeição das urnas e das redes sociais. Mesmo tendo feito acenos ao governo nas últimas semanas, se dizendo a favor da pauta econômica, também não é o nome mais bem visto pelo Planalto. Além disso, áudios do senador divulgados nesta quinta pelo jornal Folha de São Paulo o mostram supostamente negociando com executivos da JBS uma nomeação para o Ministério da Agricultura em 2014. Renan se defendeu. Independente, harmônicos, mais independentes, qualificados, para que respondam neste momento em que o Brasil precisa sair dessa circunstância, dessa crise. Por isso que com a mesma autoridade que eu, como presidente do Senado Federal, aprovei a lei de delações, com a mesmíssima autoridade, eu entendo que é preciso mudar mesmo alguns aspectos. A senadora Simone Tebet, que cogitava concorrer mesmo sem o apoio oficial do partido, desistiu. Ela disse que não faria mais sentido se candidatar de forma avulsa. Nesse momento não há espaço para minha candidatura, porque não tem um partido que venha apoiar.
mais 7 candidatos estão concorrendo. Tasso Gereissati, do PSDB, Major Olímpio, do PSL, Álvaro Dias, do Podemos, Davi Alcolumbre, do DEM, Esperidião Amin, do Progressistas, Regufe, sem partido, e Ângelo Coronel, do PSD. Entre eles, o clima é de todos versus Renan. Primeiro, vão entrar com uma questão de ordem no plenário para que a votação seja aberta, o que poderia constranger os eleitores do MDBista. Além disso, querem levar para o segundo turno, como afirma o senador Regufe. Todos que estavam na reunião assumiram um compromisso de amanhã, defesa do voto aberto e de votar pelo voto aberto no plenário. E, segundo, assumiram um compromisso de que amanhã a eleição será em 2 turnos. E no segundo turno, nós teremos a convergência e as pessoas vão se juntar. A sessão que vai escolher o novo presidente do Senado está prevista para começar às 6 da tarde. De Brasília, Levi Guimarães. Bem, na Câmara começa agora às 10 horas, essa era a previsão. Daqui a pouquinho a gente vai até o Salão Verde trazer mais informações da eleição à presidência da Câmara. E um observatório com membros do CNJ e do Ministério Público Federal vai monitorar grandes tragédias. Mas um destaque que chega de Brasília, agora você, Luciana Verdolim. Olha, o Judiciário admite que não tem atuado da forma como a população espera diante de tragédias que acontecem no país. Por isso foi criado ontem um observatório com representantes do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho Nacional do Ministério Público para exatamente monitorar a atuação dos tribunais. Segundo o presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a medida é, na prática, um pedido de desculpa às vítimas de Mariana e também da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, que ainda não tiveram a devida resposta do Poder Judiciário brasileiro. Segundo Toffoli, o objetivo é evitar que o processo fique parado, se eternize nos tribunais. A mensagem, segundo ele, que se quer passar é que o Judiciário vai trabalhar para dar respostas imediatas. O sistema de justiça que envolve o Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, tem que ter uma coordenação nessas grandes causas que envolvem impacto e calamidade. E é para isso, então, que esse observatório veio a ser criado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, explica que o objetivo é apostar no caminho extrajudicial para garantir uma maior rapidez no atendimento às vítimas e também no pagamento das indenizações. É preciso entender que as vítimas desta tragédia são de diferentes características e isto precisa ser avaliado na hora de promover justiça. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, esteve ontem com a procuradora Raquel Dodge e afirmou que a empresa pretende acelerar os acordos de indenização e se comprometeu a abrir mão de recursos judiciais. Não existe um valor definido, vai ser aquilo que for necessário. Quando for definido a extensão das vítimas, o valor será decorrente. Ele explicou que a sirene que poderia alertar os funcionários e a população no entorno da barragem só não foi acionada porque ela também foi engolida pela lama. Perguntado sobre as medidas que a empresa vai tomar nesse momento, o presidente da Vale disse que a prioridade é o atendimento às vítimas. Questões ambientais serão tratadas posteriormente. O vice-governador de Minas, Paulo Brant, está em Brasília em busca de apoio do governo federal. Segundo ele, hoje o estado tem outras 50 barragens semelhantes a que se romperam em Mariana e agora em Brumadinho. Ele garante que não há risco concreto nestas outras barragens e que a prioridade neste momento é buscar recuperar a cidade de Brumadinho. Mas a gente tem um grande desafio, porque a cidade de Brumadinho dependia crucialmente da Vale do Rio Doce. Então a saída da Vale vai gerar uma série de repercussões sobre o município. As mineradoras, elas terão agora 3 dias para informar se houve e quais foram as providências adotadas em relação à segurança depois do rompimento lá da barragem de Brumadinho. Se não foram tomadas medidas, os empreendedores, eles deverão dizer o porquê isso ainda não foi feito. Além disso, todos deverão informar ações que tenham adotado ou que venham a adotar com relação à prevenção,
controle, mitigação e formas de evitar risco e dano potencial associado ao empreendimento. O Ministério de Minas e Energia avisa que o atraso no envio destas informações vai gerar uma apuração e uma posterior responsabilização. De Brasília, Luciana Verdolim. O STF marca para 27 de fevereiro o julgamento de 8 ações contra dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A expectativa é que sejam restabelecidos dispositivos da lei que se encontram suspensos por liminares. Um dos mais importantes permite aos governadores reduzir os salários e a jornada do funcionalismo para adaptar os gastos à legislação. Um dos princípios contra a medida é o dispositivo constitucional que trata da irredutibilidade de salários. Novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil diz que vai cobrar do governo a correção da tabela do imposto de renda. Eleito nesta quinta-feira, Felipe Santa Cruz afirmou que enviará um ofício a Paulo Guedes pedindo que a faixa de isenção seja ampliada. Ele explicou que caso o ministro da Economia não tome providências, pedirá ao STF que retome uma ação que trata do tema e que está parada na corte. Durante a campanha, o então candidato Jair Bolsonaro defendeu a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. O governo federal quer rever o modelo de contrato usado para repassar verba a hospitais públicos. Atualmente, parte das instituições recebe valores fixos para custear serviços de média complexidade, como exames e alguns tipos de cirurgias eletivas. Mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, considera que o modelo faz com que hospitais prestem menos serviços do que o esperado. Nesta quinta-feira, em reunião no Conselho Nacional da Saúde, ele também defendeu mudanças no Mais Médicos para acabar com falhas na distribuição dos profissionais da saúde. E uma juíza determina que universidade não expulse aluno punido por racismo. Repórter Marcela Lorenzetto. A Justiça de São Paulo impediu pela segunda vez que a Universidade Presbiteriana Mackenzie mantenha a expulsão de um estudante acusado de racismo. A juíza Silvia Figueiredo Marques negou um recurso da instituição e sustentou a decisão que permite ao estudante de direito Pedro Baleotti frequentar a universidade. Ele havia sido expulso em dezembro do ano passado após vídeos dele circularem nas redes sociais. Nas imagens, Pedro aparece desferindo ofensas consideradas racistas, além de ameaças. Armado com faca, pistola, diabo, louco pra ver um vadio, vagabundo com camiseta vermelha, já matar logo. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer, vai morrer! Na época, a universidade suspendeu preventivamente o estudante e divulgou uma nota, afirmando que tais opiniões e atitudes são veementemente repudiadas. Ele chegou a ser indiciado por crime racial pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do DHPP. Na decisão desta semana, a magistrada entendeu que os argumentos oferecidos pela direção da faculdade não são suficientes para uma decisão diferente da tomada anteriormente. Em nota, a defesa de Pedro Baleotti informou que não irá se manifestar sobre questões que estão sendo resolvidas judicialmente. Alunos do Mackenzie convocaram um ato de repúdio à decisão para esta sexta-feira, às 5:30 da tarde, na Avenida Paulista. De acordo com o coletivo negro Afromac, toda e qualquer forma de preconceito não é tolerável, sobretudo no ambiente de ensino. Agora são 10h16 e a gente volta a Brumadinho, em Minas Gerais, para falar com a Vitória Bel, que tem as últimas informações sobre o resgate das vítimas. Hoje uma novidade importante, a fase da escavação. Vitória tá lá e tem mais informações para a gente. Bom dia, Vitória. Bom dia aos ouvintes. Pois é, hoje chega aí o número de mortos a 110, né? Número de óbitos confirmados ontem em entrevista coletiva durante a noite. E como você mesmo disse, as buscas aí que permanecem concentradas ali na área do refeitório chegam hoje a uma fase ainda mais difícil. Isso porque os corpos ali, as vítimas que estavam próximos à superfície da lama já foram resgatadas e agora chega a fase aí da escavação, onde fica mais difícil de encontrar essas vítimas que estão mais soterradas. Ontem também o presidente da Vale soltou aí uma frase polêmica, né, Brown?
dizendo que as sirenes do rompimento da barragem não tocou, a sirene não tocou porque ela estava ali, porque o rompimento aconteceu de forma muito rápida e a sirene foi engolfada pela lama de rejeitos. É uma justificativa aí que o presidente deu por essa medida de segurança não funcionar ali na barragem. E hoje, Brown, a cidade amanheceu ainda mais com uma representação do luto em que ela está. O letreiro da cidade amanheceu coberto por uma lona preta e com desenhos ali com símbolos de crucifixo. Hoje também haverá uma homenagem às vítimas dessa tragédia. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais irá lançar flores ali sobre a área atingida próxima ao rompimento da barragem, em homenagem aí a essas vítimas, e segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Errara, é uma forma aí de demonstrar respeito e consolo às famílias. Brown. Pois é, Vitória, e uma outra dúvida que muita gente está tendo em relação a essa tragédia em Brumadinho é sobre doações. O que é que os bombeiros esclarecem a respeito disso? Eles precisam de doações no momento? Não precisam? Esse transporte está acontecendo? Como é que está essa questão aí? Então, oficialmente, o que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil dizem, né, o governo do estado de uma maneira geral, dizem que as doações não precisam mais ser feitas, né? E disse que já existe aí uma quantidade suficiente de doações e que não é necessário mais as doações. No entanto, a gente vê sim bastante material chegando, voluntários aí, voluntários autônomos de forma independente acabam trazendo aí comida. E muito que os moradores aqui, o pessoal da região diz, é que na verdade precisa-se sim de doações, é o que eles relatam, né? No entanto, a palavra oficial do governo é que as doações por enquanto já foram o suficientes. A gente entra aí nesse impasse em quem acreditar aqui em Brumadinho. Brown. Pois é, agora já começou o pagamento da Vale para aquelas famílias que tiveram mortes, né, Vitória? Desde o início da semana a gente falava disso, agora esse valor já foi repassado. É aquele valor de R$100 mil que é doação, que não é uma antecipação da indenização que deve ser determinada mais para frente pela Justiça, né? Essa doação emergencial, ela já está sendo paga para essas pessoas que tiveram alguma morte na família? Então, ontem começou o cadastro, né, dessas famílias que tiveram aí seus parentes atingidos, ou parentes que já tenham a morte confirmada, ou parentes que ainda permanecem desaparecidos. Ontem, às 14h, começou o cadastro dessas famílias lá no Espaço Conhecimento e também no centro comunitário lá do Feijão, ali mais em cima, na região que é mais próxima ao rompimento da barragem. Ontem começou ali, tudo em ordem alfabética, né, pelos nomes das vítimas. Ontem começaram aí pela letra A e B e hoje se segue aí o alfabeto. A previsão, segundo a Vale, é que depois desse cadastro feito, as famílias recebam aí o benefício em torno de 2 dias úteis depois, Brown. Perfeito, essa é a Vitória Bel, direto de Brumadinho, trazendo pra gente as informações. Bom dia para você, Vitória, bom trabalho, até mais. Até mais. Uma informação importante, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira negar o pedido do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro para suspender as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, desencadeadas por movimentações financeiras consideradas atípicas pelo COAF. Marco Aurélio já tinha sinalizado que rejeitaria o pedido da defesa do senador eleito. Flávio Bolsonaro e o ex-motorista Fabrício Queiroz são alvos de um procedimento investigatório do Ministério Público do Rio de Janeiro, iniciado a partir dos relatórios do COAF. O Conselho identificou uma movimentação suspeita de R$1.200.000 na conta de Queiroz e também nas contas de Flávio Bolsonaro. Em um mês, foram feitos 48 depósitos em dinheiro, no total de R$96.000, de acordo com o COAF. Os depósitos concentrados no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio foram feitos sempre no mesmo valor, R$2.000. Aqui em São Paulo, a gestão João Dória lança um programa de valorização dos policiais, mas não consegue dar uma data para o reajuste dos militares, civis e peritos. Thiago Muniz. O governo de São Paulo oferece bônus aos policiais por desempenho, mas ainda não tem perspectiva de aumento de salário para as categorias. O Palácio dos Bandeirantes vai pagar a partir de fevereiro uma bonificação para servidores que atuaram em áreas com perceptível redução de criminalidade. A medida, batizada de policial nota 10, é alvo de críticas de entidades como o Sindicato dos Peritos, que pede um reajuste efetivo da remuneração.
O governador de São Paulo, João Dória Júnior, diz que um aumento de salário depende da área fiscal da administração e defende a adoção dos bônus. Todo policial, pergunte a um policial, pergunte aos que estão aqui atrás de você, pergunte a outros que você conhece, se eles gostam ou não de terem o seu trabalho reconhecido. Todos gostam. E do ponto de vista de salário, o nosso secretário Henrique Meirelles, ao lado do nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, já tem a responsabilidade de avaliar ao longo dos próximos meses as melhorias que poderão ser efetivadas. O governador deu as declarações no fim da manhã desta quinta-feira, durante o anúncio dos resultados das operações SP Mais Seguro e Rodovia Mais Segura. Durante os 30 primeiros dias do ano, as polícias realizaram 784 prisões e apreenderam 258 quilos de drogas. Homens respondem por 30% dos casos de infertilidade no Brasil. O dado ganha importância na medida em que o problema em geral é atribuído à mulher. Em nível mundial, revista científica voltada para a reprodução humana de 2015 estimou que 48.500.000 casais têm problemas para procriar. Significa que 15% das pessoas em idade de reprodução teriam problemas de infertilidade. O INSS perde contribuintes em 2018 e chega ao menor percentual em 5 anos. No ano passado, a média de pessoas ocupadas que fizeram contribuições regulares para o Instituto Nacional da Seguridade Social ficou em 63,5%. Em 2013, o índice ficou em 62,9%. Especialistas apontam que a redução no número de contribuintes é resultado do aumento do desemprego e da informalidade. O governo mostra otimismo quanto ao sucesso da privatização de aeroportos. A quinta rodada de concessão dos terminais aéreos está marcada para 15 de março. O otimismo se apoia no interesse despertado pelo negócio. Uma dúzia de grupos internacionais se dispõem a participar do processo de concessão. E apesar de 30% mais caro, o processo de mineração a seco é bem mais seguro do que o processo tradicional que funcionava em Mariana e em Brumadinho. Reportagem de Vitor Moraes. A ocorrência de mais uma tragédia no setor da mineração trouxe à tona o debate sobre opções sustentáveis e um alerta para que o modelo nacional seja repensado. No final de 2016, a Agência Nacional de Mineração fiscalizou mais de 800 barragens no país, onde pelo menos 220 possuem um alto potencial de dano. A boa notícia é que existem outros modelos considerados muito mais seguros. Por exemplo, a mineração a seco, sem o uso da água para separar o minério do solo. Juarez Filho, diretor-presidente da Ouro Minas, defende que a sustentabilidade deveria ser prioridade no setor. Não se usa água, não se usa o cianeto, não se usa mercúrio, nem outro produto químico. O objetivo da EcoGold System é fazer com que a separação seja por densidade. Há algumas formas, alguns métodos no separador que faz isso ser extremamente eficiente, tendo um aproveito de 90% de todo o material que a empresa necessita. O custo pode ser um pouquinho mais elevado, mas o custo humano, da saúde humana, da saúde ambiental, acaba sendo muito menor. O mais curioso é que um dos principais exemplos práticos da mineração a seco é o projeto S11D da Vale, que está em funcionamento no Pará desde 2017, e o objetivo da companhia brasileira é que até 2022 o estado do Norte tenha 70% da mineração de ferro a partir dessa técnica. O professor de Engenharia Civil da FAAP, Paulo Lanzarotto, diz que a mineração a seco vem do Canadá e reforça que a principal barreira para que ela seja implantada no Brasil é o seu custo, que é 30% mais caro que o modelo tradicional. Esse processo é muito utilizado no Canadá, onde a legislação ambiental e as exigências com as mineradoras fazem com que as mineradoras tenham que aplicar esse processo, que é muito menos impactante ao meio ambiente. A Companhia Vale do Rio Doce tem uma dessas plantas implantadas no Brasil. É que o custo dela é muito maior do que o custo de uma mineração tradicional. Em Minas Gerais, a Vale diz que ampliou o processamento a seco de 20% em 2016 para 32% em 2018, mas não foi suficiente. Agora são 10h27, um rápido intervalo e na volta mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Não saia daí. Jovem Pan News.
dia. Deputados e senadores eleitos tomam posse nesta manhã em Brasília. Por volta das 6 da tarde ocorrerá a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O deputado federal Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, deve ser reconduzido ao cargo. Segundo o jornal Estado de São Paulo de hoje, Maia contabiliza 327 votos favoráveis a ele e 90 indecisos, do total de 513 parlamentares que compõem a Câmara. Além de Maia, concorrem ao cargo Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, General Peternelli, do PSL de São Paulo, JHC, do PSB de Alagoas, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro e Ricardo Barros, do PP do Paraná. Já no Senado, o MDBista Renan Calheiros, de Alagoas, derrotou a colega de partido Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, na disputa interna da sigla. Também devem disputar o posto Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, José Regufe, que está sem partido, mas é do Distrito Federal, Major Olímpio, do PSL de São Paulo e Tasso Gereissati, do PSDB de Ceará. No 8º dia de buscas em Brumadinho, Minas Gerais, o número de mortos já chega a 110 após o rompimento da barragem da Vale. Outras 238 pessoas continuam desaparecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas a partir de agora devem ficar mais lentas, porque dependem de escavação e da estabilização do solo. Nos Estados Unidos, a Igreja Católica identificou os nomes de mais de 300 padres acusados de pedofilia no estado do Texas. Essa lista teve início nos anos 1950 e, de acordo com as autoridades da igreja, todos os padres acusados ou já morreram ou já foram removidos do clero. Mais notícias do Brasil e do mundo você encontra no site jp.com.br. Acompanhe também a nossa programação ao vivo com imagens no canal do YouTube Jovem Pan News. Cisânia, briga, perguntas capciosas e óbvio, futebol. Matérias especiais, polêmicas. Ai, Arícia. O que tem mais, Yara? Tem críticas de verdade e tudo que você gostaria de falar pros caras do teu time. O São Paulo é um clube de goleiros lendas, mas tinha uns cones ultimamente no gol. Se eu fosse um cone, eu me sentiria ofendido. Eu só brigo se me pagar. Isso você encontra aqui, no Sofá da Pan. E tem tudo sobre o seu time. Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, no canal do Sofá da Pan e da Jovem Pan Esporte. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 10h30, estamos de volta e o presidente Jair Bolsonaro defende a reforma da Previdência sem retirar direitos. Mais detalhes na reportagem do Marcelo Matos. Ausente da posse de deputados e senadores, o presidente Bolsonaro promete trabalho conjunto para resgatar o Brasil e uma reforma da Previdência que não retira direitos. Antecipa o porta-voz do governo, o general Rego Barros, pontos da mensagem ao Congresso, que será lida no dia 7 de fevereiro. Proporemos uma nova Previdência mais humana, mais justa, que não retire direitos e restabeleça o equilíbrio fiscal, que garanta que nossos filhos e netos tenham um futuro assegurado. Levaremos ao Congresso uma proposta que auxilie no combate ao crime organizado e à corrupção, atacando o fim da impunidade por meio da lei anticrime. Na área de infraestrutura, trabalharemos para acabar com os gargalos logísticos que tentam atrapalhar o setor produtivo do Brasil. Levaremos também ao Congresso de forma imediata a revisão da Lei de Segurança de Barragens. Jair Bolsonaro mantém plena recuperação da cirurgia e já se mostra ansioso para retornar a Brasília. Ansioso, vibrando e pronto para voltar ao combate, ao bom combate, assim ele me disse hoje. E após utilizar-se daquele equipamento no início da caminhada, retornou ao quarto sem o equipamento. Então abandonou o equipamento e já andou
naturalmente em direção ao quarto para posteriormente sentar-se e iniciar o seu dia de despachos e de conversa com a família e com seus assessores. Então, de fato, eu repito, é um homem muito forte, fisicamente e emocionalmente. Então, muito em breve estará retornando às atividades diárias, como eu disse já em outros momentos, para dar continuidade e dirigir o nosso país rumo a um futuro brilhante. As visitas continuam proibidas. O presidente recebeu no hospital o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira, para despachos sobre a estrutura de ministérios e de governo. Mas nenhum outro ministro é esperado nesta sexta-feira em São Paulo. E claro, Jair Bolsonaro deve acompanhar as disputas pelo comando da Câmara e Senado. Economistas prevêem desaceleração no ritmo de crescimento dos Estados Unidos. Em evento patrocinado pelo Wall Street Journal, mostraram-se pessimistas quanto à projetada expansão econômica de 3% ao ano. No quarto trimestre do ano passado, o PIB americano aumentou 2,6%. Nesse ano, estima um crescimento de 1,8% no primeiro trimestre e 2,5% no segundo. O governo de Jair Bolsonaro avalia renegociar dívida da Venezuela caso Juan Guaidó assuma efetivamente o poder. O país deve 795 milhões de dólares ao Brasil e Nicolás Maduro propôs pagar o débito de forma parcelada e com desconto. O governo brasileiro se recusa a negociar com o chavista, mas avalia aceitar o escalonamento caso ocorra, de fato, a transição de poder. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro também discutem uma ação para ajudar a reinserção da Venezuela na comunidade internacional. Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos não tem diploma de mestrado. Em um discurso de 2013, Damares Alves se apresentou como pastora, advogada, além de mestre em Educação e em Direito Constitucional e da Família. O currículo da ministra, publicado no site da pasta, diz apenas que ela se formou em Direito e em Pedagogia. Segundo a Folha de São Paulo, a assessoria de Damares informou que o título de mestre tem relação com a dedicação dela ao ensino bíblico. A taxa de desemprego ficou estável no ano de 2018. Natasha Mazaro. A taxa de desemprego no Brasil fechou o último trimestre do ano passado em 11,6%, atingindo 12 milhões e 200 mil brasileiros. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. O recuo de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2017 é considerado um quadro de estabilidade pelo Instituto. A geração de postos de trabalho dos últimos meses foi resultado do fim da incerteza eleitoral e datas que movimentam o comércio, como a Black Friday e o Natal. A diretora do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor de São Paulo, Alessandra Brain, afirma que os dados divulgados pelo IBGE reforçam uma expectativa mais positiva em relação aos empregos. Desde o finzinho do ano passado, a gente tem notado o aumento da oferta de vagas. No fim fim de dezembro, os trabalhadores não buscam vagas de emprego. A gente não consegue dizer por que ocorre esse movimento. A gente acredita por causa das festas de fim de ano, enfim. Mas no começo de janeiro, sazonalmente a procura aumenta. A gente tem notado uma expectativa mais positiva, tanto por parte das empresas quanto por parte dos trabalhadores. Há mais de um ano desempregado, Edivan Araújo dos Santos conta que trabalhava com construção civil. Apesar das dificuldades que o setor enfrentou nos últimos anos, ele afirma estar confiante que vai conseguir um emprego. A minha maior experiência é na área da construção civil, só que parou há uns anos atrás aí, para ter dificuldade de encontrar. Mas eu estou procurando na área de motorista também e eu não tenho muita escolha não. Alguma coisa que aparecer aí pela frente aí eu estou pegando, porque ficar parado muito tempo não dá, né? Sobreviver. A professora Jaciara Caldas dos Santos conta que procura um emprego há 6 meses, desde que chegou em São Paulo. Procuro emprego na área de professora, né, que eu sou formada em letras, mas qualquer vaga que surgir eu aceito. E o meu desejo é ter a carteira assinada, né, porque contrato não conta tempo de serviço. Então agora eu quero ter uma estabilidade, né? Vai chegando os 30 anos e a gente precisa. Apesar da taxa
taxa média de desemprego no Brasil ter caído entre 2017 e 2018, a queda não foi acompanhada pela criação de vagas com carteira assinada. Segundo o IBGE, a informalidade atingiu o nível mais alto desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2012. A participação dos trabalhadores sem carteira assinada ficou em mais de 12% e de trabalhadores por conta própria acima dos 25%. O economista e professor da FEA USP, Hélio Zilberstein, explica que mesmo que a economia melhore, é muito difícil que a quantidade de desempregados mude nos próximos anos. Temos 12 milhões de desempregados. A gente precisaria, que para considerar uma economia em pleno emprego, nós precisaríamos arrumar trabalho para pelo menos uns 7 milhões desses 12, né? E 7 milhões de postos de trabalho é muito difícil de criar num espaço de tempo curto. Sem contar que enquanto a gente estiver criando esses empregos para os que estão desempregados, mais pessoas estarão chegando ao mercado de trabalho. Apesar do índice de desemprego ter caído no ano passado, ele praticamente dobrou em 4 anos. Em 2014, pouco mais de 6 milhões de brasileiros estavam desempregados. O número chegou a mais de 12 milhões no fim de 2018. Agora são 10h39, no noticiário internacional, a onda de frio extremo já deixa mortos nos Estados Unidos. Marcela Lorenzetto. A onda de frio que castiga os Estados Unidos já deixou pelo menos 12 mortos. Os termômetros chegaram a registrar menos 40 graus Celsius, com sensação térmica ainda menor. O Serviço Nacional de Meteorologia do país alerta para o risco de congelamento. O jornalista brasileiro Lombardi Júnior, que mora na cidade de Boston, conta que a recomendação é não sair de casa. As autoridades nos Estados Unidos estão alertando em relação ao frostbite, que é a mordida do frio. Menos de 10 minutos em exposição nesse frio que está fazendo nos Estados Unidos, a pessoa começa a ter problemas. A cartilagem do ouvido, a mordida do frio, como é muito conhecida aqui nos Estados Unidos, ela pode levar a pessoa inclusive ao óbito. Inclusive os registros de pessoas que estão perdendo suas vidas, principalmente em Chicago, entristece muito, né, a comunidade brasileira, os norte-americanos, por isso que as autoridades estão alertando realmente para que as pessoas nem saiam de casa. Em Massachusetts, onde está o brasileiro Lombardi Júnior, a temperatura chegou a menos 17 graus. No entanto, os estados do centro-oeste são os que mais sofrem com frio extremo. 5 já decretaram estado de emergência. O serviço postal foi suspenso em diversas localidades, escolas fecharam e milhares de voos foram cancelados. Uma massa de ar gelado em rotação, conhecida como vórtice polar, é a responsável por fazer as temperaturas caírem tanto. A boa notícia é que no fim de semana o frio deve dar uma trégua. A expectativa é de que os termômetros registrem temperaturas mais amenas, acima dos 9 graus. Bom, e hoje as autoridades americanas atualizaram esse número de vítimas e já são 21 mortos por causa da onda de frio nos Estados Unidos. De volta aqui ao Brasil, a gente vai a Brasília agora, porque já começou a cerimônia de posse dos deputados na Câmara. No Senado é um pouco mais tarde, no Senado a cerimônia está prevista para as 3 horas da tarde, mas nesse momento em Brasília já começou a cerimônia, agora com a execução do hino nacional, e a votação do presidente da casa está prevista para hoje também, mas mais tarde. A votação é às 6 horas da tarde, até às 5 os deputados podem se inscrever para se candidatar à presidência, mas a grande expectativa, claro, é que Rodrigo Maia seja reconduzido ao posto, continue na presidência da Câmara. Ele é quem deve conduzir os trabalhos nessa cerimônia de posse. Nesse momento vai sendo executado o hino nacional brasileiro e daqui a pouquinho a gente volta para lá, volta à Câmara dos Deputados para acompanhar uma parte dessa cerimônia. O governo federal dá 3 dias para empresas comunicarem a adoção de medidas de segurança em barragens de rejeitos de mineração. O prazo começa a contar a partir da notificação da Agência Nacional de Mineração. A medida foi adotada em razão da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Nesta semana, o governo federal recomendou que os órgãos reguladores fiscalizem imediatamente todas as barragens.
O governo de Mato Grosso do Sul anuncia a realização de um novo concurso para professor por causa da reprovação em massa da seleção realizada em outubro. De 14.113 inscritos, apenas 73 foram aprovados, passando para a segunda fase, índice de reprovação de 99,5%. Eram oferecidas 1.000 vagas com salário médio de R$3.000 para 20 horas semanais. Os inscritos reclamam do tempo das provas e organização dos questionários. O Brasil é superavitário no comércio com o Canadá. No ano passado, o saldo a favor do Brasil foi de US$ 1 bilhão e 100 milhões de dólares. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá, no entanto, acha que essa situação poderá mudar no futuro. As exportações brasileiras para aquele país crescem a um ritmo mais lento do que as exportações. Os israelenses que ajudaram em Brumadinho voltam ao país de origem. Reportagem de Afonso Marangoni. Após 4 dias de atuação, 136 soldados e oficiais israelenses que ajudaram nas buscas aos desaparecidos em Brumadinho deixaram o Brasil nesta quinta-feira. Segundo a Embaixada de Israel no Brasil, o fim das atividades foi uma decisão tomada em conjunto pelas autoridades brasileiras e o comandante israelense. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio e a bravura das tropas cedidas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, destacou o êxito da participação dos israelenses. Os comandantes brasileiros elogiaram a equipe que veio ao Brasil pela grande e importante contribuição profissional para a operação de resgate de vítimas. Antes da partida, o grupo recebeu uma homenagem do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em discurso na cerimônia, o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, também agradeceu a contribuição do grupo vindo de Israel. Apesar dos rumores de um desentendimento entre os militares brasileiros e israelenses, o coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais, Tenente-Coronel Flávio Godinho, negou qualquer atrito. Não houve, em momento algum, nenhum desacerto, nenhuma desarmonia entre as tropas de Israel e as tropas que aqui estão. Os militares israelenses chegaram ao Brasil no último domingo, trazendo 16 toneladas de equipamentos. Na equipe havia médicos, engenheiros, bombeiros especialistas em busca e resgate e integrantes da unidade de missões submarinas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os israelenses ajudaram a resgatar 35 corpos da lama de rejeitos de minério. De volta a Brasília, nesse momento já começou a cerimônia da posse de deputados na Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, que deve ser reeleito hoje à noite, já está falando. Vamos acompanhar. O senhor Wagner Montes, o senhor Jorge Braz Moreira, representante do Estado do Rio de Janeiro, eleito pelo partido PRB, tomará posse em virtude da vacância do cargo. Peço 1 minuto de silêncio em homenagem ao senhor Wagner Montes. Solicito posição de respeito ao plenário e às galerias. Essa é uma homenagem prestada ao deputado eleito Wagner Montes, que é jornalista, foi por muito tempo apresentador de noticiários de TV, que morreu no domingo passado, no Rio de Janeiro. Ele havia sido eleito para um novo mandato, mas como detalhou ali o Rodrigo Maia, portanto, obviamente não assume o cargo e a vaga será entregue ao suplente dele. Nesse momento, os deputados respeitam 1 minuto de silêncio. A eleição à presidência da Câmara, que é o que todo mundo espera, acontece à noite. Essa é a posse dos deputados e aí, uma vez feita essa transição, uma vez cumprido esse protocolo, os deputados, aí não mais deputados eleitos, mas já deputados federais, participam da votação à noite, a partir das 6 horas da tarde. No Senado, a cerimônia é um pouquinho depois, às 3 horas da tarde é a cerimônia de posse e a votação, então, ainda mais tarde, já no final da noite dessa sexta-feira. A data é a mesma todos os anos, né? Sempre que há essa eleição, dia 1º de fevereiro, que é o dia da posse do Congresso Nacional. A gente continua acompanhando imagens que chegam da Câmara dos Deputados e a fala de Rodrigo Maia. Serão chamados a prestar o juramento por Estado e Distrito Federal, de norte a sul, na ordem regimental, e em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares com as respectivas legendas partidárias, como determina o regimento interno. Peço a todos que fiquem em posição de respeito, inclusive aqueles que se encontram nas galerias, para que o solene compromisso seja prestado. É uma cerimônia
recheada de protocolos, né? Uma cerimônia que vai sendo regida pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Rogo aos senhores parlamentares que, um a um, de acordo com a chamada nominal, pronunciem as seguintes palavras. Assim o prometo. Passa a palavra ao senhor secretário designado pela presidência, deputado Felipe Barros, para que proceda a chamada dos parlamentares do estado de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Tocantins, Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Agora deve se manifestar então o deputado Felipe Bastos, que vai fazer essa chamada aí dos deputados, e na sequência a gente tem o juramento. Lopes, PR, estado de Roraima. Haroldo Catedral, PSD. O deputado Felipe Barros segue então com essa chamada na Câmara. A expectativa é que Rodrigo Maia seja de fato reeleito presidente da casa, sem grandes novidades. Já conseguiu o apoio da maior parte dos partidos, incluindo a bancada do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro e que deve ter a maior bancada da Câmara. Nas eleições, quem saiu com a maior bancada foi o PT. Mas com as migrações de deputados, é possível que o PSL ganhe novos parlamentares e então ultrapasse o PT, se tornando a maior bancada da Câmara, a bancada do PSL. E aí, sem grandes novidades, Rodrigo Maia deve ser reeleito. A dúvida mesmo é no Senado, onde a cerimônia acontece mais tarde, se Renan Calheiros volta ou não a presidir o Senado. Ontem deu um passo importante para isso. A gente já viu aqui mais cedo, né? O MDB definiu, depois de muita discussão, definiu que o candidato do partido à presidência do Senado será mesmo Renan Calheiros. Havia possibilidade de que fosse a senadora Simone Tebet, mas depois de muita discussão, desfeita essa divergência, ficou resolvido o nome de Renan Calheiros como candidato do MDB, e aí ele se fortalece bastante. Lembrando que a votação deve ser secreta. Houve muita disputa sobre isso nos últimos dias, alguns pedidos de parlamentares ao Supremo Tribunal Federal para que determinasse votação aberta, para que os nomes dos deputados e os votos de cada um deles fosse divulgado, mas isso não vai acontecer. É possível até que no momento em que seja iniciada a votação, alguns parlamentares apresentem requerimentos nesse sentido, mas ninguém espera que eles sejam aceitos. É possível que esses requerimentos sejam rejeitados logo na sequência, logo depois de apresentados, e aí comece a votação com voto secreto, ou seja, a gente não vai saber qual parlamentar votou em quem, e é possível que isso abra caminho para a reeleição do Renan Calheiros, que, como se sabe, não é um dos nomes mais populares entre os deputados. Ninguém gosta de se associar à imagem do Renan Calheiros, mas com a possibilidade do voto secreto, isso abre caminho para uma volta dele à presidência do Senado. Renan, que já presidiu a casa por outras 4 vezes, caminharia aí para um 5º mandato como presidente do Senado. Leda Sadala, avante. Continua aí o deputado Felipe Barros fazendo esse protocolo, fazendo essa chamada dos deputados, começando ali com a região norte. Dá para ver que é uma cerimônia bastante bagunçada, bastante conturbada, né? Você que nos acompanha aí pelo YouTube vai vendo as imagens da Câmara dos Deputados, todo mundo em pé, e aí depois da chamada eles começam a se procurar ali, a tentar encontrar onde é que está o deputado, todo mundo misturado, alguns em pé, alguns sentados, enfim, algo bastante desorganizado. E a gente vai até o Salão Verde da Câmara, por lá, José Maria Trindade acompanhando tudo que acontece nessa cerimônia na Câmara. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. Olha, quem nos acompanha aqui por imagem vê exatamente a antessala daqui do plenário, né? O Salão Verde foi ocupado por um tapete vermelho, e isso vai até a entrada do Congresso Nacional, e foi assim que foram recebidos os deputados reeleitos e os eleitos, né, os novos. Este é um momento de festa. Os deputados estão trazendo esposas, filhos, pais, os convidados. É um momento de festa. Pronto. Depois desta solenidade é que começa a disputa propriamente dita. Eu costumo dizer, Vitor, de que onde há poder, há disputa. E aí que é a terra onde os fracos não têm vez. Os deputados vão disputar aqui mais de 1.000 cargos a serem indicados. E além, evidentemente, das presidências da Câmara, Senado, vice-presidências, secretarias
e as presidências das comissões permanentes. É muita disputa. Depois desta festa de posse, então, começa o lado duro daqui das disputas pelo poder, viu, Vitor? Pois é, né? E na Câmara nenhuma novidade, né, Zé? É possível que o Rodrigo Maia seja reeleito até com certa facilidade. A questão é o Senado, né, Zé? Lá o Renan Calheiros deu um passo importante ontem, conseguiu derrotar parcialmente a Simone Tebet, né? E conseguiu a indicação, a aprovação do MDB, vai ser o candidato do partido. É para isso que caminham essas duas disputas, Zé? É por aí. Eu diria que a incrível história do senador Renan Calheiros, que mesmo processado 14 vezes, volta pela 4ª vez à presidência do Senado Federal. Esta é a tendência. Em política não pode se dizer com antecedência que já está decidido, né? Mas o voto secreto beneficia o senador Renan Calheiros. Os senadores aqui mais antigos querem manter essa velha política e o Renan representa esta proteção dos processados, né? Ele promete se contrapor a projetos assim contra o judiciário, contra o Ministério Público e um equilíbrio com o poder do novo presidente Jair Bolsonaro. Já na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia, com essa cara de bobo e tal, pode conseguir o 3º mandato. É uma situação inédita aqui na Câmara. Mas ele tem que ganhar no primeiro turno e esta é a tendência. Se ele não ganhar no primeiro turno, Vitor, aí a coisa fica mais difícil. Porque o Fabinho Liderança, o Fábio Ramalho, vice-presidente, pode engolir o deputado Rodrigo Maia, viu? Pois é, muitos deputados novos, né, Zé? Isso é importante a gente ressaltar, porque a gente vai ter que se acostumar com caras novas aí na Câmara, principalmente na Câmara. No Senado há algumas novidades também, mas a renovação ficou muito concentrada aí na Câmara, né? Novos deputados e que ainda não estão familiarizados nem só com o jogo político, né? Mas principalmente com as questões regimentais, burocráticas, protocolares da função, né, Zé? Esse é um outro choque também, né? Pessoas que ainda não estão no dia a dia parlamentar que agora passam a ser incluídas, né? Nós falávamos aqui das presidências da Câmara e Senado, se ficar Renan e o Rodrigo Maia, seria, eu costumo dizer, mais ou menos como tomar banho, passar um perfume e usar uma roupa usada, antiga, suja, né? Quer dizer, não adianta muito. Então a situação é essa, uma renovação inédita na Câmara e no Senado Federal. E a tendência é que o Congresso mude, inclusive porque a situação política do país mudou. O presidente Jair Bolsonaro já não faz as negociações antigas, né? E é isso que pode fazer o Congresso Nacional no tranco mudar também. E na hora da votação, Zé, é possível que alguém apresente algum requerimento, algum tipo de ação para tentar ainda conseguir o voto aberto? Ou é possível que seja rejeitado, né? Mas deve haver essa apresentação, essa última tentativa de voto aberto e qual o destino disso? Deve ser rejeitado mesmo? Haverá apresentação de uma questão de ordem, mas deve ser rejeitado porque o regimento interno do Senado Federal é muito claro quando fala em eleição secreta. Isso foi levado ao Supremo, o Supremo entendeu que se trata de um assunto interno daqui do Congresso Nacional. E isso será uma pré-eleição. Se passar o voto secreto, significa que Renan tem a maioria. Veja bem como é a história, né? Pois é, né? E aí, com voto secreto, fica aquela questão que a gente já levantou tantas vezes aqui, né? Se são representantes públicos, se são parlamentares eleitos, se são representantes do povo, cadê a transparência dos atos, né? Por que não essa publicidade, né? Mas é uma questão já inerente aí à atividade da Câmara e do Senado, né, Zé, que dificilmente vai ser mudada, né? Talvez só o Supremo Tribunal Federal ou os próprios parlamentares, mas não sei se há muito interesse nisso, né? É para você ver. A legislação é viva, ela muda segundo mudam os costumes, os entendimentos e a expectativa da sociedade. Esse voto secreto foi instituído exatamente para garantir a independência do Congresso diante de um poder exacerbado do Executivo. E agora a coisa vira exatamente o contrário, né? O voto secreto para proteger desejos e posicionamentos espúrios de alguns parlamentares. Perfeito. Aí José Maria Trindade, direto do Salão Verde da Câmara, acompanhando a cerimônia de posse dos deputados. A gente volta a se falar, Zé. Até mais. Pois não, obrigado, bom dia a todos, estamos por aqui. Agora um rápido intervalo, na volta outras informações para você. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, não saia daí.
Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Olá, eu sou Alex Rufo e vou dar uma rápida puxada no freio de mão aqui na programação para um pit stop no box da consciência no país do futebol, onde todos somos craques de gol de cabeça, de letra, de falta, de carrinho e até de mão. Com o gol, o empurrão, aí o árbitro de vídeo não vê. Mas se cai na área dirigindo alcoolizado, é cartão vermelho com a desclassificação da sua carteira de motorista e também da sua consciência. Entre nesse jogo para ganhar de goleada, tomando a decisão de não dirigir antes mesmo do primeiro gole. Pontos na carteira, perda da habilitação e multas são apenas as consequências mais brandas desse ato de irresponsabilidade. Mesmo que não seja o condutor do veículo, cabe também a você a responsabilidade pela sua segurança e não aceite carona de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e, caso decida beber, procure uma alternativa de transporte seguro, como ônibus, Uber, Cabify, táxi, enfim, fuja das armadilhas. Dirigir embriagado é crime inafiançável e, no caso de morte, a pena de reclusão de 2 a 5 anos será aplicada ao motorista. Não marque esse gol contra, não. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11 horas, a gente fala sobre educação. O INEP divulgou o Censo Escolar 2018 com dados sobre as escolas públicas e privadas do Brasil. Mariana Janjacomo. Você sabe quantos alunos estudam em escolas públicas e particulares em todo o Brasil? O Censo Escolar de 2018 registrou 48 milhões e 500 mil alunos matriculados em colégios das redes pública e privada no país. O número representa uma diminuição de 2,6% em 5 anos. Só no ensino médio, a diminuição foi ainda maior. O número de estudantes caiu 7,1% entre 2014 e 2018. O gerente de projetos educacionais do movimento Todos pela Educação, Gabriel Correia, diz que essa é uma tendência natural por causa do envelhecimento da população. Principalmente causado por efeitos demográficos. Então, o Brasil passa por um momento de redução no número de jovens e aumento da sua população mais idosa. O gerente de projetos educacionais do movimento Todos pela Educação, Gabriel Correia, também destaca a taxa de distorção idade-série, que mede o atraso escolar dos jovens no Brasil
Brasil e chega a 28% no ensino médio. Então a gente tem no ensino médio, quase 1/3 dos jovens com atraso escolar de 2 anos ou mais. Ou seja, são jovens que foram ficando pelo caminho na sua trajetória, repetindo de ano ou abandonando a escola e voltando para ela anos depois. A estudante Bianca Martins, de 20 anos, foi uma das alunas que teve dificuldades para terminar o ensino médio. Ela teve que abandonar a escola no último ano para cuidar do filho que tinha acabado de nascer e só conseguiu concluir a educação básica por causa de um curso da EJA, a Educação para Jovens e Adultos. Após meu filho completar mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, eu voltei para a escola. Eu tive a oportunidade de fazer o EJA, 6 meses para concluir somente o 3º ano, que era o que faltava. Em entrevista coletiva, o secretário executivo do MEC, Luiz Antônio Tosi, falou sobre as crianças e adolescentes que acabam abandonando a escola. Essa evasão escolar tem que ser combatida da seguinte forma: trazer mais para perto do entendimento do aluno o que ele está fazendo na escola. A gente teve muito sucesso nos anos anteriores em trazer o aluno para a escola. Agora nós temos que levar a escola para o aluno. Não é isso, tem que fazer sentido. O censo escolar de 2018 também mostrou que muitas vezes as escolas não têm estruturas que poderiam ajudar a manter o interesse dos jovens. 60% dos colégios públicos de ensino médio, por exemplo, não têm laboratório de informática. Nova fase da Lava Jato revela como o escritório de advocacia ajudava empresas a lavar dinheiro e repassar propina à Transpetro, subsidiária da Petrobras. O ex-presidente de empresas do grupo Estre, Wilson Quintela Filho, e o advogado Malírio de Moraes foram presos nesta quinta-feira na ação batizada de 5º ano. Ao todo são investigados 36 contratos que movimentaram entre 2008 e 2017 mais de 682 milhões de reais. A fase número 59 da Lava Jato foi deflagrada com base nas delações de Sérgio Machado, que comandou a Transpetro e hoje está em prisão domiciliar. As investigações miram pagamento de propinas pelo Grupo Estre na área ambiental, na reabilitação de dutos e na construção naval. O procurador Júlio Noronha, integrante da Força Tarefa de Curitiba, explica que a propina pode ter ultrapassado 22 milhões de reais. Nós já identificamos pelo menos 9 milhões e meio de reais em propina gerados por esse escritório. É bem possível que nesses contratos a propina de fato tenha atingido o montante de 3%, chegando a mais de 20 milhões de reais em propina. De acordo com Júlio Noronha, a Lava Jato ainda apura o destino final da propina e os beneficiários. O procurador Roberson Pozobon destaca que os responsáveis pelo esquema tentavam burlar o COAF. Ele efetuava transferência entre diversas contas bancárias e múltiplos saques em espécie, ou emissão de cheques em espécie. Esses cheques eram de valores milionários? Não. O advogado, como disse, para passar fora dos radares do COAF, das unidades de inteligência financeira, ele fazia saques sucessivos fracionados em valores ligeiramente abaixo de 100 mil reais. O procurador Roberson Pozobon acrescenta que a maioria das transações se dava com dinheiro em espécie. Além de Wilson Quintela Filho e o advogado Mauro de Moraes, outro alvo dos agentes nesta quinta-feira, Antônio Cange, está foragido de acordo com a Polícia Federal. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e outros 2 de prisão temporária em São Paulo e em Araçatuba, no interior do estado. A Lava Jato também recebeu informações da Operação Descarte, que investigou o Grupo Estre por crimes de lavagem de dinheiro. E vamos agora ao comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Daqui a pouquinho vem o comentário do Felipe Moura Brasil. Antes, a gente traz uma reportagem especial falando sobre a violência no Ceará. Hoje completamos 1 mês dos ataques criminosos no estado. Quem tem mais informações pra gente direto de Fortaleza é o Thiago Lima. Nos últimos anos, o Ceará passou por várias crises na segurança pública e no sistema penitenciário. Em janeiro do ano passado, 10 detentos morreram em uma disputa de facções numa cadeia de Itapajé, na região norte do estado. 84 pessoas estavam presas no local e apenas um agente tomava conta da unidade. Além disso, rebeliões não são raras nas unidades prisionais cearenses. Na segurança pública, o Ceará enfrenta crise há pelo menos 5 anos, quando a atuação das facções criminosas
se intensificou nos presídios. Em 2017, um recorde de assassinatos, 5.136. No ano passado, foram 4.518 mortes, ou seja, quase 10 mil assassinatos em 2 anos. No início do ano, o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, anunciou que não mais iria separar os presos nas unidades prisionais por facções criminosas, como acontecia anteriormente. Foi o estopim para o início dos ataques. E ter o controle, o Estado realmente ter o controle, ou seja, cumprir a lei de execuções penais. A gente trabalha com segurança penitenciária, né? Então a gente está fazendo todo um levantamento e o trabalho é o que está na Constituição e na lei, né? Quem manda é o Estado, quem é responsável é o Estado. Então o preso só está sob a tutela do Estado. Então se ele está aqui, ele é considerado só como preso, vai ser tratado como um preso comum. Daí em diante, os bandidos foram aumentando o nível de audácia, chegando a tentar explodir equipamentos de grande porte como viadutos e pontes. O transporte público foi afetado por conta de ônibus incendiados. A população ficou temerosa por conta de ameaças e de toques de recolher por parte das facções em bairros da periferia da cidade e também em cidades da região metropolitana. Pressionado, o governador Camilo Santana pediu apoio do governo federal, que enviou 400 homens da Força Nacional para o Ceará. Desde 2016, vem cobrando insistentemente o envolvimento do governo federal, que agora abriu os olhos para o problema. Com o passar dos dias, apesar da redução, os ataques continuaram. Agora com novos alvos, escolas, torres de transmissão de energia e postos de gasolina. O presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, criticou a falta de reação do poder público. Nossa primeira reflexão é que a gente não esqueça, nesse momento de crise, que o que é que causou esses momentos de terror que nós estamos vivenciando. Não foram ações isoladas. Isso é fruto de uma política de décadas de ausência do Estado e de falta de investimento efetivo em educação. Quase 90 cadeias do interior do Ceará foram fechadas pelo governo para evitar fugas e os detentos trazidos para o complexo penitenciário na região metropolitana. A preocupação da presidente do Conselho Penitenciário Estadual, Ruth Leite, é como o Estado vai alocar esses presos. Não existe um equipamento apartado do sistema prisional ou preparado para receber essas prisões oriundas dos ataques criminosos. São as mesmas condições agravadas, então eles estão sendo presos, estão indo para delegacias, das delegacias eles vão ou para o COD ou para a delegacia de capturas. Em meio aos ataques, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um pacote de leis para combater o crime organizado. Entre as medidas, recompensa para quem der informações que levem aos autores dos ataques e a possibilidade de militares da reserva voltarem à ativa. De Fortaleza, Tiago Lima para a Rede Jovem Pan. Obrigado, Tiago. Agora 11h09, vamos ao comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia. Bom dia, equipe e ouvintes do Jornal da Manhã. A julgar pelos favoritismos de Renan Calheiros na disputa de hoje pela presidência do Senado, de Rodrigo Maia na da Câmara e do petista André Ceciliano na da Alerj, os profissionais da velha política até o momento vão dando um baile nos novatos. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Para ser candidato, Renan, alvo de 14 inquéritos no STF, venceu ontem a disputa interna no MDB contra Simone Tebet por 7 votos a 5, o que diz muito sobre o MDB, claro. Dos 7 de Renan, 3 vieram de ex-ministros de Dilma Rousseff, Eduardo Braga, Marcelo Castro e Fernando Bezerra. Outro de Eduardo Gomes, que Renan trouxe do partido Solidariedade só para votar nele. Outro de Jader Barbalho, velho parceiro de Renan como alvo de inquéritos da Lava Jato, como aquele que apura se Renan, Jader e Delcídio do Amaral receberam 5 milhões de dólares para manter Nestor Cerveró na diretoria internacional da Petrobras. E outro que apura se Renan, Jader e Aníbal Gomes receberam propina em esquema da estatal. Outro voto em Renan veio de José Maranhão, cacique de 85 anos e parceiro de longa data, que deve presidir a sessão de votação, de modo que já existiria um acordo entre os dois para que Maranhão faça avançar a votação secreta que favorece Renan, bem como a antiga interpretação do artigo 60 do Regimento Interno, que prevê necessidade apenas dos votos da maioria simples dos presentes para eleger o presidente do Senado. A estratégia seria ainda nem dar espaço a questões de ordem feitas pelos senadores de oposição, ou seja, tratorar. E o 7º voto em Renan no MDB
foi o do próprio Renan, claro. Aquele que ontem mesmo publicou no Twitter que nunca cogitou e não postulou ser presidente do Senado. Detalhe: o resultado da votação saiu logo depois da divulgação dos áudios de conversas de Renan com Joesley Batista e o ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi, interceptadas pela PF, nas quais Renan, então presidente do Senado, festejava com eles a eleição de Dilma em 2014 e depois discutia uma nomeação para o Ministério da Agricultura, pasta de alto interesse para os negócios da gigante das carnes. Renan diz no áudio que está construindo esse cenário com ela, em aparente referência a Dilma. Mas é claro que negócios de Renan com a JBS não surpreenderam, muito menos demoveram os 7 anões morais do MDB que votaram nele. Assim como o codinome Botafogo de Rodrigo Maia, em planilha de propina da Odebrecht, não demove deputados federais. Assim como os 49 milhões e 300 mil reais movimentados por 4 funcionários do gabinete de André Siciliano, segundo o COAF, não demove deputados estaduais. Embora a maioria dos brasileiros tenha mostrado nas urnas que queria mudança, as raposas da velha política seguem seu baile para sobreviver. E você, o que tem feito para evitar isso? Não vai nem protestar hoje nas redes sociais? Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi solto por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, depois da decisão de ontem do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha. O ex-governador saiu do complexo em um carro branco acompanhado do advogado e não falou com a imprensa. Ele estava preso por tempo indeterminado desde o dia 25 de janeiro, quando foi deflagrada a 58ª fase da Lava Jato. A investigação que originou o mandado de prisão apura supostos crimes na concessão de rodovias do Paraná. E nesta sexta-feira, a tragédia de Brumadinho completa uma semana. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o jornalista Fernando Gabeira, um dos maiores críticos do Brasil com o descaso com o meio ambiente, falou sobre o desastre em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Bom, qual foi o seu sentimento, o primeiro sentimento ao saber, ao tomar conhecimento da tragédia em Brumadinho? Olha, o meu sentimento inicialmente foi de tristeza e indignação. No entanto, com o tempo passando, eu comecei a arrumar a mala para ir para Brumadinho mais uma vez, né? E pensando comigo que eu só suportaria essa viagem se levasse ao meu lado ou na minha mala a obra do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta de Minas Gerais, que descreve na sua obra de uma forma muito profunda e dolorida toda essa relação da mineração com o estado de Minas, né? Ele inclusive fala sobre a Vale, num verso muito conhecido: o rio é doce, a Vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga. E assim por diante. Ele pergunta na sua obra também, ele fala sobre o desastre permanente na sua cidade, né? E ao mesmo tempo ele critica a Vale, critica muito claramente com seus poemas todo esse processo. Depois de Mariana, ele já estava morto quando houve Mariana, e depois de Mariana eu tenho tentado observar a situação da mineração no Brasil, cobrindo alguns acidentes para tentar entendê-los e avançar um pouco na questão da segurança. Isso aconteceu em Barcarena, no Pará, quando houve um vazamento de alumínio para os igarapés de Barcarena. Isso aconteceu depois em Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, onde houve também um vazamento, um rompimento no mineiroduto que vai de Conceição do Mato Dentro até o estado do Rio de Janeiro. Então, tudo isso me faz acompanhar o processo, mas, como eu te disse, a sensação de tristeza, ao mesmo tempo eu busco um consolo, porque sei, ou pelo menos até agora foi o que aconteceu, que há um desastre, que há muita indignação, também faz parte, as pessoas falam, reclamam e tal, e depois tem aquele esquecimento.
Gabeira, bom dia, Marco Antônio Villa, Gabeira, tudo Oi, bem? Marco, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu justamente acompanhei, claro, sempre acompanho o seu trabalho e tal, e você até fez uma referência agora ao Pará. Eu imagino se em Minas Gerais, que ao menos as pessoas vêm, né, acompanham, se tem uma densidade populacional grande, tem uma imprensa, as pessoas circulam pelo estado de Minas Gerais, e muitos não sabiam da gravidade do problema tal. Imagina no Pará, na província mineral de Carajás, o que deve estar acontecendo e nós sequer tomamos conhecimento, né? Em proporções N vezes maiores. Aí fica a questão, Gabeira, quer dizer, como você mesmo disse agora ao final da sua primeira resposta, claro, há essa indignação, a população e a imprensa tem um limite na indignação, mas aí precisa ter os poderes públicos, né, agirem, né? Quer dizer, aí é essa passagem entre a indignação da população e da imprensa e a ação do poder público é o grande problema, né? Exatamente. Duas questões que você levanta importantíssimas. Primeiro, a gente que o Pará realmente é o segundo lugar do Brasil com grandes problemas nessa área de mineração. Minas tem mais intensidade, mas o Pará o que apresenta realmente um grande perigo também. E essa questão que você coloca de como passar da indignação para os fatos, vamos ver onde é que eles morrem, né? Vamos tentar assim, porque as pessoas hoje dizem assim, isso não pode se repetir. Mas a minha pergunta é essa, por que o que não se pode se repetir se repete tanto no Brasil? Onde é que está o problema, né? Eu acho que existe um gargalo, que é o gargalo político dos marcos e da legislação, porque a Vale do Rio Doce e as outras mineradoras têm uma grande influência no Congresso. Só a Vale, durante as eleições de 14, usou 75 milhões para financiar campanhas políticas. Evidentemente que daí decorre também uma grande influência, que talvez agora, com o fim do financiamento privado, possa melhorar, mas de qualquer maneira a influência é muito grande, então as coisas no Congresso não andam. A segunda dimensão que me parece importante também, onde as coisas morrem, é na justiça. Se você fizer uma análise de como andou a justiça em relação ao desastre de Mariana, você vê que ela foi muito lenta, muito dominada por chicanas. Ainda o ano passado eu fui a Mariana denunciar num programa o fato de que um juiz suspendeu o processo. Ele resolveu que o processo tinha que ser suspenso porque tinha algumas irregularidades. Pura chicana. A realidade ali de Mariana, clara, tudo destruído, 19 pessoas mortas, não tem que suspender processo nenhum, acho eu. E qual é o pouco comprometimento do poder público com todo esse processo? Olha, o pouco comprometimento do poder público, como eu te falei, né, o primeiro aspecto tem a ver com a proximidade da indústria. O poder público é muito mais próximo da indústria do que das pessoas comuns e da natureza, isso é evidente, não é? A outra coisa, existem problemas também, digamos assim, de ordem filosófica, que levam o governo a considerar que é preciso crescer, é preciso produzir empregos e tal, e que essa preocupação com o meio ambiente é uma preocupação desnecessária. Bom, e você encontra essa entrevista na íntegra do Fernando Gabeira, que é o Jornal da Manhã, aqui no nosso canal Jovem Pan News. Agora são 11h19, a gente vai a Brasília. Nesse momento, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, participa da cerimônia de reabertura dos trabalhos no Judiciário. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, depois do recesso, volta às atividades. Falando no Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente, o general Mourão. Tomará as decisões que o nosso país precisa. Por outro lado, precisamos também resgatar os valores maiores da brasilidade, indispensáveis para que a nossa sociedade viva em harmonia. Destaco aqui palavras de Ennio Domitius Ulpiano, jurista romano, político, estudioso e um dos maiores economistas do seu tempo, que há cerca de 1800 anos atrás disse que temos que viver honestamente, não ofender a ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Honestidade, fraternidade e igualdade. Valores que têm que ser o nosso norte. Nosso governo foi eleito por mais de 57 milhões de votos,
para resgatar estes princípios. E, portanto, não daremos trégua no combate à corrupção, no respeito ao patrimônio público, como também não seremos lenientes com os desvios de conduta dos agentes públicos ou privados. Também julgamos de extrema importância resgatar e preservar a importância da família como célula máter de toda e qualquer organização social. Civismo e patriotismo, fortalecendo a identidade do povo brasileiro e aumentando cada vez mais o orgulho que todos nós temos em haver nascido neste país. Sem descuidar jamais do trabalho, da ética do trabalho, da livre iniciativa e do respeito à propriedade privada. Aproveito este momento solene e convoco a todos os integrantes do Poder Judiciário para ajudarem na missão de restaurar e reerguer nossa pátria, restabelecendo o primado da obediência às leis, sem o qual uma sociedade de massas como a nossa se torna uma mera anarquia. Que o grande arquiteto do universo e Senhor dos exércitos ilumine as decisões de cada um das senhoras e dos senhores. Saúde, força e união são meus votos. Muito obrigado. Aí a palavra do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, falando nessa sessão da reabertura do Supremo Tribunal Federal, assim como o Congresso Nacional. O Supremo também hoje retoma as atividades nesse dia 1º de fevereiro, depois do recesso de final de ano, e essa sessão vai sendo conduzida agora pelo ministro Dias Toffoli. Ao lado dele, para você que nos acompanha pelo YouTube, deu para ver também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e à esquerda do presidente do Supremo, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que representa o Palácio do Planalto. Afinal de contas, como nós dissemos já mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro continua internado aqui em São Paulo depois da cirurgia no Hospital Albert Einstein. Agora são 11h23, seguimos agora com o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Começa hoje uma nova legislatura. É sempre um tempo de esperança, especialmente no caso desta, tão badalada em função do grau de renovação, da mudança, etc e tal. Como eu não considero renovação nem mudança valores positivos em si, cultivo o meu ceticismo. Especialmente porque parlamento, congresso, empresa, qualquer grupo de gentes é feito pela qualidade dessas gentes. Se a matéria humana é ruim, não há conjunto que possa ser bom. E o que se viu até aqui a respeito desse novo Congresso bota a dúvida, ressalvadas as exceções, sobre a qualidade dos indivíduos que comporão esse parlamento renovado. Não é para provocar que digo e faço a projeção de que esse será o pior parlamento da história, a pior legislatura da história, com base na análise das pessoas, na cultura política que permitiu a eleição desses parlamentares, uma cultura política que é da antipolítica, da criminalização da atividade política. Seja como for, nesse ambiente de grande inexperiência, sejamos generosos, Rodrigo Maia, quem diria, nada de braçada para ser o grande líder. Líder, inclusive, do governo Bolsonaro, especificamente em função da reforma da Previdência, aproveitando um vácuo evidente de articulação política do governo na Câmara. Onix trabalha mal, o líder do governo na Câmara trabalha pior ainda. Rodrigo Maia entendeu. Ocupou o espaço, vai ocupar. A reforma será aprovada e ele será um dos responsáveis, capitalizando politicamente e crescendo muito com essa vitória. Que assim seja, insisto. Fazendo a reforma da Previdência, a gente atura até o Rodrigo Maia, grande líder articulador da Câmara. Quem diria? Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.
Familiares reclamam de informações desencontradas a respeito de vítimas da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. No sábado, o nome de Rodrigo Oliveira, de 31 anos, foi colocado na lista de resgatados, mas nesta quinta-feira a família foi chamada para fazer o reconhecimento do corpo. A Vale admitiu que houve um equívoco. Em outro caso, o nome de outro rapaz constava na lista dos encontrados vivos, mas 2 dias depois apareceu na listagem dos desaparecidos. Deputada novata é impedida de ocupar apartamento funcional da Câmara. Tabata Amaral, do PDT, denunciou que nesta quinta-feira, ao chegar no imóvel designado a ela, encontrou o filho do deputado Hildo Rocha, do MDB. O filho do parlamentar teria se recusado a sair enquanto o pai estaria ocupando outro apartamento funcional. A assessoria de Hildo Rocha afirmou que ele está em processo de mudança e tem até a semana que vem para entregar as chaves e que Tabata vai receber um outro imóvel funcional. O crescimento do crédito habitacional é um dos sinais de retomada do mercado imobiliário. O volume de negócios aumentou 15% em 2018, na primeira alta desde 2014. A ABCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, estima que nesse ano será ainda melhor. A expansão foi puxada principalmente pelos grandes bancos privados. Mais um intervalo, daqui a pouco mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Olá, eu sou Alex Rufo e vou dar uma rápida puxada no freio de mão aqui na programação para um pit stop no box da consciência no país do futebol, onde todos somos craques de gol de cabeça, de letra, de falta, de carrinho e até de mão. Com o gol, o empurrão, aí o árbitro de vídeo não vê. Mas se cai na área dirigindo alcoolizado, é cartão vermelho com a desclassificação da sua carteira de motorista e também da sua consciência. Entre nesse jogo para ganhar de goleada, tomando a decisão de não dirigir antes mesmo do primeiro gole. Pontos na carteira, perda da habilitação e multas são apenas as consequências mais brandas desse ato de irresponsabilidade. Mesmo que não seja o condutor do veículo, cabe também a você a responsabilidade pela sua segurança e não aceite carona de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e, caso decida beber, procure uma alternativa de transporte seguro, como ônibus, Uber, Cabify, táxi, enfim, fuja das armadilhas. Dirigir embriagado é crime inafiançável e, no caso de morte, a pena de reclusão de 2 a 5 anos será aplicada ao motorista. Não marque esse gol contra, não. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E para você que está chegando agora, um resumo das 10 principais notícias desta sexta-feira, o nosso Top 10.
votação. Parlamentares elegem hoje os presidentes da Câmara e do Senado. Tragédia em Minas. Bombeiros retomam buscas nesta sexta-feira por desaparecidos em Brumadinho com uso de escavadeiras. General Hamilton Mourão, vice-presidente, diz que diferenças com Bolsonaro são só de estilo e que pode cooperar para baixar tensões. Economia do país. Produção da indústria cresce 0,2% em dezembro e fecha 2018 com alta de 1,1%. Flávio Bolsonaro, ministro do STF, Marco Aurélio Mello, nega pedido do senador eleito para suspender investigação do COAF. Beto Richa, preso na Lava Jato, o ex-governador do Paraná é solto após decisão do presidente do STJ. Damares Alves, oposição cobra que Ministério Público Federal investigue a ministra por adoção irregular de criança indígena. Largo do Paissandu, polícia culpa 3 coordenadores de ocupação por incêndio e queda de prédio que matou 7 pessoas em São Paulo no ano passado. Vale já sabia. Plano de emergência de 2018 revela que a mineradora previu inundação de refeitório e sede de barragem e desprezou o risco. Ameaça no México. Grupo criminoso adverte o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, por combate de roubo de gasolina. Na Venezuela, Juan Guaidó relata sofrer intimidação do regime de Nicolás Maduro. Afonso Marangoni. O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, disse nesta quinta-feira que o regime de Nicolás Maduro está tentando intimidá-lo. Segundo Guaidó, agentes das Forças Especiais de Segurança ligados a Maduro estavam perto da residência dele para amedrontar a família. Em discurso na principal universidade do país, em Caracas, o líder oposicionista responsabilizou o regime chavista por qualquer coisa que possa acontecer com a filha dele, que tem menos de 2 anos. Estou com minha esposa, minha hija está em minha casa. Y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses. Guaidó disse que as forças armadas venezuelanas, que são leais a Maduro, ainda têm tempo de respeitar a Constituição e de ficar do lado correto da história. Na fala a apoiadores, o autoproclamado presidente apresentou as ações que pretende tomar para que o país saia da crise econômica e social. Um dos pontos que chamou a atenção é que, segundo ele, as medidas serão financiadas pela assistência em massa de organismos internacionais financeiros multilaterais e países interessados na restauração da democracia. Em apoio ao regime chavista, centenas de pessoas voltaram às ruas de Caracas e fizeram uma passeata. Eles protestavam contra o que classificam como intervencionismo dos Estados Unidos no governo venezuelano e na estatal de petróleo do país, a PDVSA. O governo dos Estados Unidos, que reconhece Guaidó como presidente interino do país sul-americano, já declarou que haverá sérias consequências se Nicolás Maduro adotar medidas contra o opositor. No Brasil, o vice-presidente general Hamilton Mourão disse que pode adotar pequenas sanções contra a Venezuela. O Brasil é aquela história, nós temos a nossa noção, a nossa visão que a gente não intervém nas questões internas de outro país, não é? Então, nós podemos adotar essas pequenas sanções, mas nós não vamos cruzar uma linha que a gente não sabe, aliás, a gente sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. Mourão disse acreditar que o impasse na Venezuela está próximo do fim, porque as pressões são cada vez maiores contra o regime de Nicolás Maduro. 11h35 e a Polícia Federal nega que o veto à ida de Lula ao velório do irmão tenha sido uma decisão política ou partidária. Marcela Lorenzetto. O superintendente da Polícia Federal no Paraná declarou que não entendeu a polêmica envolvendo a ida do ex-presidente Lula ao enterro do irmão Vavá. O delegado Luciano Flores de Lima informou que foi contra a liberação apenas por questões de segurança e logística. Não entendi qual foi a parte que não entenderam, que simplesmente não era possível e que não dependia da boa vontade de ninguém. Apenas não havia condições logísticas e policiais suficientes para garantir
a segurança. O superintendente da PF no Paraná negou que a decisão de vetar a ida de Lula tenha sido política ou partidária. Luciano Flores lembrou que nunca houve no Brasil uma mobilização de grande porte para atender o pedido de um preso, nem mesmo se tratando de uma ex-autoridade. Eu não conheço nenhum caso desses milhares que já foram deferidos, em que foi pego um preso de um estabelecimento penal onde estava recolhido, utilizado uma aeronave e gastos públicos milionários para levá-lo a outro estado, onde houvesse uma militância e uma grande concentração de manifestantes pós e contras, nem mesmo com o próprio presidente Lula quando ele foi preso na ditadura. Após a negativa da PF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu aval para a viagem de Lula, cerca de 20 minutos antes do enterro. No entanto, a condição seria que o ex-presidente ficasse em uma base militar próxima ao cemitério e que o corpo, caso a família desejasse, fosse levado ao local. O petista decidiu permanecer em Curitiba e aguardar a visita dos parentes na quinta-feira. Um dos irmãos de Lula, o Frei Chico, esteve na carceragem da PF. Emocionado, ele falou sobre a ausência do ex-presidente no velório de Vavá e ainda declarou que o petista é refém do poder judiciário. O Lula está chateado, muito chateado, mas ele não ia se sujeitar também ao esquema que eles queriam montar de o corpo ir visitar o vivo. Isso não existe no Brasil, nunca existiu isso. E como é que não vão ficar? O país vai ficar assim, com essa ditadura do Poder Judiciário? Genival Inácio da Silva, Vavá, morreu aos 79 anos e foi enterrado na última quarta-feira em São Bernardo do Campo. Lula perdeu o enterro do irmão, mas a defesa dele deve tentar autorização para que o ex-presidente participe da missa de sétimo dia. Bom, o interior de São Paulo continua enfrentando uma onda de calor. Aqui na capital, por exemplo, esse foi o mês de janeiro mais quente dos últimos 76 anos, ou o segundo janeiro mais quente, desde que o Instituto Nacional de Meteorologia começou as medições, e no interior do estado não é diferente, muito calor também e as chuvas fortes causando estragos. O Alexandre Pitoli tem mais informações, direto de Bauru. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown, bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, em Bauru, foram 5 dias sem chuva. A máxima chegando a 37 graus e os feirantes sofreram porque verduras, hortaliças tiveram seu preço aumentado em função do forte calor. Entretanto, ontem, quinta-feira à tarde, uma forte chuva passou pela cidade. 41 quilômetros por hora de vento, o suficiente para derrubar a cobertura de um posto, 15 mil imóveis sem energia elétrica, um homem foi parar dentro do rio Bauru e toda a cidade sofreu com mais de 20 árvores caídas. E a previsão para esta sexta-feira, Vitor, é de 37 graus de máxima mais uma vez. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Olha, Pitoli, final de semana chegando e a gente destaca a movimentação nas estradas. Nesse momento, registro de lentidão entre os quilômetros 62 e 67 da pista expressa da Castelo Branco, no sentido do interior, em Mairinque. Houve um acidente entre 3 caminhões, uma vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e outras 3 ficaram feridas, né? E a gente volta agora a falar sobre Brumadinho. Nossa repórter, a Vitória Bel, continua por lá acompanhando o luto das famílias atingidas pela tragédia. Você, Vitória? O 7º dia de buscas chega junto ao 7º dia das mortes. 30, 60, 110. O número de óbitos sobe exponencialmente, tal qual a dimensão de uma tragédia que marcará Brumadinho para sempre em luto. A rapidez na geração numérica de óbitos se reflete também na dinâmica dos velórios. Cerimônias a jato, que produzem a imagem do descanso eterno, mas nem de perto dão o tempo necessário de choro às famílias. Cerca de 20 minutos se passaram entre a chegada do corpo de Eudes José de Souza Cardoso no velório municipal e sua saída para o cemitério em meio a aplausos calorosos de um público de aproximadamente 300 pessoas. Um pequeno culto, com louvor e oração, foi encerrado com as lágrimas desesperadas de seu pai, que apenas agradecia a passagem de seu filho pela vida. Eudes, de 43 anos, era eletricista da Vale e trabalhava 18 anos na empresa. A sexta-feira, dia do rompimento, era seu último dia como empregado da companhia. Ele pegava o micro-ônibus de volta a Brumadinho, quando foi atingido pelo mar de lama e rejeitos. Segundo seu irmão, Jefferson de Souza Cardoso,
Eudes deixava a Vale para tomar conta do próprio negócio. Uma quadra de futebol society que construía para atender o público e promover a inserção de crianças no esporte. Ele era formado em administração e educação física. Figura querida na cidade, conhecido por sua generosidade, Eudes deixa 2 filhas e esposa. Questionado sobre a possibilidade da família reclamar a indenização à Vale ou ao governo, Jefferson respondeu que dinheiro nenhum no mundo paga a vida do ser humano e que a ganância pelo dinheiro é a causa da tragédia. Quem também não pensa em pedir a indenização é a Aparecida da Paixão Campos, que enterrou um filho e o irmão vítimas da tragédia. Fabrício Henrique da Silva, o filho, era mecânico em uma empreiteira que prestava serviços à Vale. O jovem de 27 anos era quem cuidava da casa, além de ser alguém carinhoso e amoroso. Segundo a mãe, o corpo de Fabrício foi um dos primeiros a ser achado e a expectativa de encontrá-lo vivo durou pouco. Identificado poucos dias depois, o irmão de Aparecida, Cláudio Silva, de 35 anos, foi enterrado nesta quinta-feira. O eletricista da Vale e mediador das discussões de família era conhecido por sua alegria. O cemitério Parque das Rosas já preparou 98 covas para receber os corpos das vítimas. Segundo responsáveis pela administração do local, a abertura de jazidos é um trabalho difícil, que exige tempo para ser bem feito. No cemitério do Córrego do Feijão, outras 20 covas também já foram abertas. A cidade de Brumadinho conta com 10 cemitérios no total. Nem todo o espaço reservado para as vítimas dessa tragédia, no entanto, será suficiente para enterrar as lembranças do desastre que assola e abate os rostos da cidade. Para além do 7º dia, Brumadinho permanecerá em luto. Em respeito à dor das vítimas e dos familiares, essa reportagem fez as entrevistas com a câmera e gravador desligados. Agora, 11h43, a gente volta ao Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, para saber da situação do presidente Jair Bolsonaro. Continua internado por aqui. Quem está lá e tem mais informações é o Fernando Martins. Bom dia, Fernando. Olá, bom dia, Vitor Brau. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, falo aqui do Hospital Albert Einstein, mais um dia acompanhando a recuperação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós conversamos, os jornalistas aqui, recebemos a visita agora há pouco do assessor do porta-voz da Presidência da República, o coronel Flávio Coelho Peregrino, que falou com a imprensa sobre as últimas horas, de recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem seguido a orientação médica até um pouco a contragosto, por assim dizer, por conta de não poder falar muito para que isso não prejudique a sua recuperação. Portanto, ele tem se complicado muito por meio de mensagens do WhatsApp, Quem está com ele aqui no hospital hoje é a esposa Michele Bolsonaro e o filho, vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. O médico pediu para restringir um pouco o acesso de pessoas, para que ele evite falar e que a recuperação acabe sendo mais rápida, inclusive. Perguntei para o coronel Flávio sobre se ele não respeitar essa ordem médica, se isso pode atrasar a alta que é prevista para a semana que vem. Ele disse que tudo pode acontecer. Se evoluir bem, talvez possa até adiantar, mas também pode ser que atrase, se não respeitar essa ordem médica, na verdade. Tem um espaço especial montado para videoconferências, esse gabinete anexo que foi montado no 5º andar aqui do hospital onde está internado o presidente, no mesmo quarto em que ele ficou quando foi internado na outra ocasião, mas ele tem preferido, de fato, Vitor Brau, usar o WhatsApp para despachar com ministros e com outras pessoas ligadas ao seu governo. Ele segue tomando analgésico, fez uma videoconferência agora há pouco com o general Heleno, segundo disse o assessor do porta-voz, justamente para tratar de assuntos relativos ao Ceará, a questão da segurança e também a questão internacional envolvendo a Venezuela. O presidente Jair Bolsonaro segue, portanto, internado por aqui. Essa videoconferência durou entre 5 e 10 minutos e deve continuar os despachos ao longo da próxima semana, no final de semana. Hoje, em sua agenda oficial divulgada pelo site do Planalto, não há nenhum compromisso, mas a gente já deu a entender, não é, Vitor Brau, que se precisar, o presidente da República vai usar o WhatsApp,
que, segundo ele, é mais fácil, mais rápido do que usar o sistema de videoconferência. A recuperação dele segue bastante positiva por aqui, onde segue com testes fisioterápicos e respiratórios. Ainda não há alimentação via oral para ele, está já há bastante tempo em jejum, recebendo alimentação por meio endovenoso. Essas as informações desta sexta-feira aqui no Hospital Albert Einstein. Um boletim médico deve ser divulgado às 17 horas. O porta-voz general Rego Barros falará aos jornalistas em Brasília, para onde ele voltou, mas segunda-feira estará de volta. E aqui em São Paulo, como visitou agora há pouco os jornalistas, fica o Coronel Coelho para atender os repórteres. Perfeito. Obrigado, Fernando, pelas informações. Um bom dia para você, uma ótima sexta-feira. Ao longo da programação, todas as informações direto aí do Albert Einstein. Bom trabalho para você. Até mais. Bom dia, bom dia. Agora são 11h46, a gente fala mais uma vez sobre as disputas pelas presidências da Câmara e do Senado. Quem está com a gente agora é o Rodrigo Constantino, nosso comentarista direto dos Estados Unidos, conversando com a gente. Ô Constantino, em primeiro lugar, bom dia. Parece que não vai haver nenhuma renovação, né? Apesar do sinal das urnas, quanto às presidências da Câmara e do Senado, sem novidades, tudo caminhando para Rodrigo Maia na Câmara e a volta de Renan Calheiros à presidência do Senado, né? Bom dia, Vitor. É isso aí, é uma decepção, né? Quer dizer, a gente lutou tanto para tirar primeiro o PT do poder, essa quadrilha aí, né? E a vitória de Jair Bolsonaro representou, de certa forma, para milhões de brasileiros, quase 60 milhões, né? Um voto de esperança por mudanças, por renovação. Não só a eleição do presidente, como uma bancada mais jovem e liberal, muitas pessoas estreando na Câmara e também no Senado pela primeira vez com um mandato e representando uma postura mais ideológica, mais à direita, contra essa velha política, esse establishment todo, né? E a gente vê que na prática é bem mais difícil, o buraco é mais embaixo, é bem mais difícil derrotar esses seres eternos, né? Eu acho que o Renan Calheiros é uma espécie de Moon-Ha. Quem tem mais idade lembra do Thundercats. É aquele ser eterno, né? Aquela coisa do mal, coisa ruim que nunca parece ser derrotado. Então, infelizmente, vai pintando isso. Agora, veja bem, eu acho que é um alerta também contra esses jacobinos, puristas, que achavam que Bolsonaro foi eleito para ser uma espécie de imperador e numa canetada de cima para baixo resolver tudo. Mostra justamente que não vai ser assim, que a coisa é mais lenta, mais gradual, a luta é mais árdua e você precisa saber fazer política, sim. Se for, como tudo indica, Renan Calheiros, o presidente do Senado, e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, vai ser preciso negociar com eles. Então, a ligação que teria vazado, essa confusão toda de Bolsonaro ligando para Renan e tudo mais, faz parte do jogo, né? A gente fica incomodado, é um simbolismo de que a velha política é muito mais resiliente e mais resistente, difícil de matar do que a gente pensava ou gostaria, alguns, mas é preciso jogar com as cartas que estão na mesa. Então, fazer política aqui não é errado, quer dizer, você tem que conseguir sentar na mesa e negociar com esses dois, não tem alternativa. Agora, Constantino, o que é que você acha da votação aberta ou votação secreta, dessa possibilidade da votação ser aberta? Dificilmente isso vai acontecer, né? Possivelmente a gente vai ter o voto secreto no momento ali da votação. É possível que alguns parlamentares se manifestem, façam algum requerimento para votação aberta, mas isso não deve acontecer, o voto deve ser secreto mesmo. O que é que você acha disso? Como é que você vê essa questão? Acredito que tudo aponta nessa direção e é mais uma vitória para o Renan. Quer dizer, o voto secreto lhe interessa mais do que a qualquer outro, porque é o jeito que ele sabe, aí sim, vamos colocar entre aspas, fazer política. Né? O que o Renan consegue fazer para atrair esses votos todos sigilosos, só Deus sabe, né? É o Moon-Ha em operação. Então, de novo, ele vem com um discurso de que ele mudou, o velho Renan ficou para trás, o novo Renan é mais liberal e vai aceitar essa pauta de mudanças e reformas, né? A gente sabe que tem algumas pessoas aí, até mesmo meu amigo e comentarista do Jovem Pan, Carlos Andreazzi, já disse que se o preço da aprovação da reforma previdenciária for engolir, aturar aí um Maia na presidência da Câmara, tudo bem, a gente até aceita. É verdade, a prioridade, eu tenho repetido muito isso, a prioridade é passar a reforma previdenciária, né? Isso é fundamental para o país. Agora, é um preço muito alto a se pagar, e esse discurso do Renan de que ele agora é mais liberal, é um novo Renan, isso aí ninguém compra, é valor de face,
porque ninguém compraria um carro usado de Renan Calheiros, né? Ele está no poder há 40 anos, ele é o ser eterno, né? Ele realmente não tem ideologia, a sua única, seu único princípio, digamos assim, entre aspas, é permanecer no poder. E o voto secreto é o seu maior aliado para isso, porque ele deve ter realmente um poder de persuasão muito impressionante quando senta tete a tete ali, cara a cara, em salas fechadas com esses outros senadores, né? Ele convence essa turma a votar nele, sabe-se lá como. Então, ninguém acredita no novo Renan. O Renan é tão velho quanto sempre foi, não tem ideologia, pregou o voto no Fernando Haddad do PT, esteve próximo de tudo aquilo que o PT fez de ruim no governo, consegue, sendo réu de 14 processos, nunca ser julgado pelo STF, também sabe-se lá como. Renan é o que há de pior na política brasileira. E o voto secreto é o seu maior amigo e tudo aponta nessa direção. Vai ficar aí Munha, mais uma vez, mais um mandato na presidência do Senado. O Brasil lamenta, mas temos que... Isso mostra como temos ainda uma batalha enorme pela frente para realmente renovar a política brasileira. E você falou da reforma da Previdência, né? Preciso que o governo apresente também o quanto antes o texto da reforma, né, Rodrigo? Porque a gente está, nesses últimos meses, basicamente especulando, né, sobre o que vai ser da reforma. A verdade é que há muito mais pontos de interrogação do que certezas, né, sobre qual vai ser esse texto, sobre a participação ou não dos militares. Talvez essa seja o maior entrave agora, o maior empecilho, né? Mas é preciso que haja uma definição quanto antes para que a gente tenha algo sobre o que discutir, né? Algo para que seja apresentado para os parlamentares para que embase a discussão, né? Sem dúvida, Vitor. E tem, óbvio, ali um ou outro ministro, principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas também o Onyx Lorenzoni da Casa Civil. E aí tem falas de vice-presidente, de presidente, que é uma coisa um pouco desencontrada, mas eles foram aventando mais ou menos o que seria o desenho dessa reforma e já está, a princípio, mais ou menos configurado e, pelo que tudo indica nas últimas declarações, os militares fariam parte, os investidores no mercado financeiro andaram festejando aí. O Ibovespa, o índice de ações brasileiras, chegou a atingir o patamar de 98 mil pontos, hoje corrigiu um pouco. Ontem mesmo, no final do dia, o dólar voltou ali para 3,65. Então, os indicadores mostram que o mercado, os investidores em si, estão com uma expectativa mais positiva quanto não só a reforma que vem, o desenho de uma reforma que vai incluir os militares e vai ser mais dura do que aquela apresentada pelo ex-presidente Temer, como aí sim é o grande desafio, que é a execução no Congresso, né? Eles estão aparentemente otimistas com o poder de o governo aprovar essa reforma, pelo menos o grosso do que está sendo apresentado até aí pelos jornalistas e por conversas informais por esses ministros, e se isso realmente acontecer, há motivo para celebrar. Eu acho que, eu tenho dito, se isso acontecer, esses 100 mil pontos do Ibovespa aí passam a ser o piso e o Brasil viverá dias melhores à frente. Agora, o outro lado da moeda existe, quer dizer, o grau de expectativa é tão grande quanto o grau de decepção se não aprovarem uma reforma nesses moldes que estamos falando. Quer dizer, se decepcionar e for uma reforma muito aquém daquilo que precisamos, aí a correção vai ser também brutal. Fechado aí o Rodrigo Constantino. Mais uma vez, Constantino, obrigado pela participação. Bom final de semana para você por aí. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima, Vitor. Agora, 11h54, a gente fala mais uma vez sobre a questão das barragens. Aqui em São Paulo, hoje, a Prefeitura faz uma vistoria nas duas barragens que existem aqui na capital. Quem está acompanhando é o Thiago Muniz, tem mais informações para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Eu falo aqui da região de Perus, na zona norte de São Paulo. Daqui a pouco, equipes da Prefeitura devem visitar uma das barragens, no primeiro momento, a barragem da Pedreira Juruaçu, de onde a gente fala neste momento. A gente aguarda a chegada do secretário municipal de Segurança Urbana. Ele, junto com outros membros da administração, devem revisar o plano de contingência para barragens da cidade. É até curioso a gente falar isso. São Paulo, a cidade de São Paulo, tem duas barragens, em plena capital paulista, uma próxima da outra, na região de Perus, uma delas a barragem de Juruaçu e a outra da Clarificação. As duas são próximas a Pedreiras, de onde há extração mineral e dessa maneira também a retirada de rejeitos, retirada de rejeitos. E essas duas barragens, como todas as outras do país,
estão sujeitas à classificação da Agência Nacional de Exploração Mineral. E a barragem de Uruaçu é considerada de risco baixo, mas a clarificação é considerada de risco médio. Por causa disso, o Ministério Público Federal, há alguns anos, instaurou um inquérito pedindo a verificação das condições dessa barragem. Isso aconteceu justamente depois do rompimento da barragem de Mariana. Inclusive, né, Brau, a gente vê que as coisas, né, as verificações, as vistorias, só vão acontecendo mesmo depois que acontece algum desastre. Então, depois dessa verificação, depois do incidente em Mariana, o MPF entrou na jogada, pedindo que fossem tomadas providências. Algumas dessas providências já foram tomadas pelas empresas responsáveis. E agora, depois do ocorrido em Brumadinho, nós temos a Prefeitura se mobilizando nesse sentido. O governo do Estado também anunciou uma revisão nos planos de vistorias de barragens. Então, está aí o poder público se mobilizando, pelo menos, né, para que haja um mínimo de condição de segurança verificada. Essa vistoria, ela ainda não começou, a gente aguarda a chegada das autoridades por aqui e vamos informar na programação da Jovem Pan, viu? Pois é, né, Tiago? É importante que essa vistoria abarque também não só a condição da própria barragem, se há risco de ruptura ou não, mas também os planos de emergência, né? Se os moradores do entorno já estão treinados para o caso de uma emergência, se as sirenes que foram colocadas, se é que foram colocadas, estão funcionando, porque o que a gente viu em Brumadinho foi exatamente isso, um problema no acionamento das sirenes. Ontem o presidente da Vale falou dessa questão, sobre o fato de elas não terem sido acionadas no momento da ruptura, né? Então, quando a gente fala em vistoria, a gente está falando também sobre isso, né? Não apenas se a barragem sofre ou não algum tipo de risco, mas sobre quais as situações do entorno, se há condições adequadas, se há um preparo para uma eventual situação de emergência. Imagino que tudo isso passe por essa vistoria, né? Sem dúvida, porque até não é só a observação das condições da barragem, mas todo o plano de contingência que existe para a população da área. A gente lembra que a região de Perus tem bastante população, são 80 mil pessoas que vivem apenas perto dessas áreas de barragem. Por isso, essa preocupação do poder público. Quem passa por aqui, por essa área de Perus, sabe que próximo à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo aqui ao trecho norte do Rodoanel, que ainda está em construção, existe a intensa atividade de pedreiras. Então, a exploração mineral, por incrível que pareça, nós estamos na capital paulista, a gente vai até com a cidade de São Paulo, é grande, né, Vitor? A área de exploração mineral, de retirada de pedreiras, de pedras de pedreiras por aqui. E, como eu disse, é importante repetir, 80 mil pessoas estão próximas a essas áreas aqui na capital paulista, por isso que essa vistoria, ainda que motivada, né, acho que não tem como não dizer que isso não foi motivado pelo ocorrido em Brumadinho, pelo menos acontece agora, nesse momento aqui na Zona Norte de São Paulo. Fechado. Obrigado então, Tiago, pelas informações. Um bom dia para você. Até mais tarde. E assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sequência, você que nos acompanha pelo rádio, pela rede Jovem Pan News ou aqui em São Paulo, fica agora com o Camisa 10. Vem aí a programação esportiva da PAN. Um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.